Iniciar a gravação iniciada. Nós estamos dia 28. Terminou o mês de fevereiro, né? 28 de fevereiro de 2021, continuando nosso estudo de Apocalipse. Vamos entrar hoje na lição de número 2, as 7 igrejas. Estamos ainda no lockdown. Eu vou mostrar aqui os irmãos que vieram. Eu estou sem máscara porque estou à frente. Deixa eu crescer aqui para quem vê melhor, né? Os irmãos que vieram estão de máscara, estão mantendo distância, estamos obedecendo ao decreto. Enquanto ele não nos obrigar a desobedecer a palavra de Deus, nós vamos obedecer ele, amém? Então nós vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Carme, pede para Deus abençoar, Carme, aqui no Baru, na Abraúna, nas congregações, nos jovens e adolescentes. Enfim, nós temos uma dezena de escola dominical aqui no nosso perímetro essa manhã, viu, irmã? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, na última escola, eu falei sobre o panfleto chamado 20 perguntas que as testemunhas de Jeová precisam responder. Eu fiz nesse formato aqui, ó, que geralmente ele dobrado, acho que cabe até naquelas bíblias pequenas. É uma coisa para você ter, você lê e você tem na sua Bíblia. Aí um dia que lhe apareceu um testemunho de Jeová, num dia que você não tem tempo não, chama ela, bota na mesa, serve um café, vamos conversar. Então é isso daqui. Eu não fiz tantas assim, tem alguns irmãos que não leem, mas a gente vai entregar. O irmão Mauro já se disponibilizou, ele sabe que o salário é grande, aí ele vai trabalhar aqui para o senhor, né, irmão? Hein? Aí, irmão, deixa um aqui para mim, irmão Mauro, que eu quero comentar algumas coisas rapidamente, para os irmãos poderem usar esse material e explicar algumas dificuldades que você vai ter, quando for conversar. Mas fazemos o seguinte, a gente vai andando aqui, né? Nosso tempo já está assim. Irmãos, as 7 igrejas, né? Essas 7 igrejas, eu não trouxe o mapa, no próximo domingo eu trago o mapa para mostrar. Estão no que hoje se chama Turquia, né? Todas elas, né? Aí vem aqui dizendo, mas representam todas as igrejas do mundo. São 7. Bom, o número 7 nas profecias, tanto de Daniel, você lembra que Apocalipse é o livro de Daniel com a lente desse tamanho, mas é Daniel. Apocalipse é Daniel, ampliado assim bastante, né? Então, o uso do número 7 para as igrejas
Então também tem uma função, porque a gente classifica, pode ter um nome melhor para classificar, como sendo profecia de múltiplas aplicações. Uma profecia pode ter diversas aplicações. Então aqui primeiramente, né, os irmãos lembram, vamos falar de cor as 7 igrejas, vamos lá? Fala comigo, Éfeso, que significa agradável, amável, desejável, foi a primeira igreja, e que na profecia, irmão, uma das profecias é que as 7 igrejas, elas representam o tempo da igreja, desde... Quando é que a igreja foi inaugurada? Quem lembra? Quando é que a igreja foi inaugurada? Foi no Calvário ou foi em Pentecostes que a igreja foi inaugurada? No Pentecoste. Foi no Pentecoste, né? A gente até faz uma comparação, irmão, mas a igreja, Jesus já tinha formado. É como a criação de Adão. Lembre que a igreja é o novo homem. A igreja é o novo homem. Adão estava pronto, mas não tinha vida, mas Adão estava pronto. O que Deus fez para Adão ter vida? Soprou. No dia de Pentecostes, o que foi que o Espírito Santo fez com a igreja? Soprou, né? E inclusive, continuando nessa analogia, eu vou falar para vocês, eu costumo representar Adão com enxada na mão, porque Deus criou Adão para ser o quê? Qual foi a tarefa que o Senhor deu para Adão? Lavra, cuida. Eu vejo Adão com uma enxada. Deus criou Adão, não tinha enxada naquele tempo. É uma analogia, né? Assim que Adão nasceu, Deus chegou e falou: meu filho, eu tenho um presentinho para você. O que é, papai? Tome uma enxada. Aí, irmãos, a analogia com a igreja é que a igreja, assim como Adão foi feito, o Espírito veio e soprou, aí o Senhor apareceu e disse: meu novo filho, eu tenho um presente para você. O que é? O Evangelho. Vai pelo mundo e prega para toda criatura. Quer dizer o seguinte, irmãos, a igreja, assim como Adão, ela foi criada para trabalho. A igreja Deus criou para trabalhar. As outras coisas são secundárias, mas a função primária da igreja é trabalhar, né? Então, irmão, vamos lá. Éfeso, a igreja amada, que foi o período... eu ia falar, então, desde o surgimento da igreja até o arrebatamento. Então, essas 7 igrejas, profeticamente, significam o tempo da igreja dividido em 7 períodos. Desde a criação do Pentecoste até o dia do arrebatamento. Então, o primeiro período, Éfeso, igreja amada, desejável, que foi a igreja ainda apostólica, dos dias de João, por aí, né? Foi até pelo ano 100. A segunda igreja é Esmirna. Fala. A palavra Esmirna vem de mirra. Mirra era um material usado para embalsamar. Lembra que dos presentes dados lá na manjedoura, que os magos trouxeram, estava ouro, ele é rei, incenso, ele é Deus, e mirra, ele vai sofrer muito, né? A segunda igreja, Esmirna, é mirra, é o tempo da morte, é a igreja perseguida, que começou ali nos dias de João. João mesmo já foi fruto da perseguição de Domiciano. Mas, irmãos, foram 10 imperadores que perseguiram a igreja. 10 imperadores perseguiram a igreja. Falar nisso, eu vi ontem ainda atualizado, uma atualização, irmãos, na metade das nações, nós estamos quantas nações hoje? Já tem 200 ou está perto das 200? Não sei, no mundo, acho que é perto das 200. Metade das nações que existem na Terra, se for 200 é 100, perseguem a fé cristã. O cristianismo é perseguido. Eu esqueci o nome lá, mas eu vi no PH Vox, quem puder ver no PH Vox o resumo da semana de ontem,
na Venezuela, aqui vizinha nossa. Isso é de hoje, irmão. Isso não é. De vez em quando os irmãos soltam no zap, irmão, oração por uns cristãos que vão ser mortos na Índia. Irmão, isso é de 10 anos esse aviso, cuidado com isso, né? Já, quem não morreu da perseguição já morreu de velho. Então, irmãos, agora na Venezuela, tem casa de recuperação evangélica. Então, são coisas que não é o governo que faz. Mas é como aqui no Brasil, o governo também não faz nada. Os missionários, os protestantes, foram amarrados, marcados de faca com X nas costas, chutados, quebrados ossos, e grupo anticristão. Qual é a bandeira de vocês? Anticristianismo. O governo não tem nada a ver. Mas o Maduro já mandou prender pastores. E aí vocês viram o assassinato da gamer agora em São Paulo? Vocês viram a menina de 19 anos? Vocês não viram? A menina de 19 anos, ela era gamer, mas ela é cristã. Eu vi a foto do indivíduo, foi essa semana. Ele matou a menina com um tiro na cabeça. Chegou simplesmente, o cara de 1,80 m, um negão de 1,80 m. Eu não sei por que a Globo não mostra isso, né? Ele foi interessante, ele é soldado do exército anticristão, aqui em São Paulo, exército anticristão. O lema deles é o seguinte: mate um cristão e vê se Deus vem ajudar ele. Então ele diz para a menina, se tem um Deus que te ajude, que ele vem agora, e pá! E tem lá, já passou, está avançado já a pesquisa, irmão, que para que fiquem preparados, porque o alvo deles é fazer aqueles extermínio, tipo assim, aqui tem um culto cristão, simplesmente um deles vem com um ou com duas pistolas cheias de bala e mata quantos puder, e dizendo, se tiver Deus que vem ajudar vocês, isso aqui, né? Aqui agora, né? E metade dos países hoje, irmão, na China, na Rússia, o povo está muito assim com o Putin, porque ele está... Na Rússia, irmãos, tem pastor e cristão lá na Sibéria morrendo congelado, aos montes. Então, irmãos, a questão da perseguição, irmão, isso era lá na época de João. A igreja hoje está sendo perseguida, que no Brasil já tem o exército. Irmãos, e pior do que esse exército, é toda essa ideologia anticristã. Basta lembrar o carnaval do ano passado, quando teve aquela cena de Satanás todo triunfante e um Jesus derrotado sendo arrastado pelo meio da avenida. Aí alguém até falou, mas a CNBB católica levantou contra Bolsonaro por causa das vacinas. Não falaram um A, não disseram um A. Então, irmão, essas coisas sobre aborto, sobre casamento poliamórico, casa 2 homens com 3 mulheres, casa tudo, e de casar parente, pai pode casar com filha, e daí por diante. Na verdade, irmãos, o que eles querem é afrontar o Deus cristão. A ideia é afrontar. Então nós sofremos uma perseguição no Brasil, embora não seja armada, etc., mas nós sofremos uma perseguição ideológica muito forte. Nossos jovens até hoje, quando chegam na faculdade, são zombados. Você acha que uma moça crente de 20 anos dizer que é virgem, o que eles fazem? Eles morrem de rir, de zombaria. Então, irmão, tem a perseguição. Então, a segunda igreja, Esmirna, a igreja sofrida, persegue Esmirna, que ela vai até a conversão de Constantino, do Constantino, o imperador romano se declarou cristão. E aí o cristianismo passou a ser religião oficial do império. Irmão, o catolicismo foi religião do Brasil até a proclamação da República. Há uns anos atrás eu mandei uma carta lá para a secretária lá em Poços. Se ela não sabe que desde a proclamação da República, catolicismo não é uma religião oficial do Brasil, não, porque age como se fosse. Às vezes quer obrigar a colocar imagem e uma série de coisas. Mas aí, irmão, aí o cristianismo, aí depois, na conversão de vem Tiatira, Éfeso, igreja apostólica, Esmirna, igreja perseguida, Tiatira, a igreja
imperial, igreja imperial. Tiatira não tinha aquela prostituta, Jezabel. Eu tenho aí Jezabel aí no meio de vocês aí, ó. Ensina meu povo a comer coisa sacrificada a ídolo. Porque, irmãos, na conversão de Constantino e na obrigatoriedade, então o que acontece, irmão? Quando uma religião é oficial do império, todo mundo, para ter cargo, tem que professar a religião. Aqui no Brasil, o imperador, até na proclamação da República, o imperador que governava o Brasil, entre os seus votos estava: prometo, voto, defender a Igreja Católica Apostólica Romana. Era função do governante defender e impor. Aí, etc. Com Constantino foi a mesma coisa. Aí o que aconteceu, irmão? Aconteceu o que houve aqui no Brasil, por exemplo, com as religiões africanas e o catolicismo. Eles batizaram com o nome cristão os antigos deuses. Tem um estudo muito grande sobre Maria, porque Maria é profetizada lá em Jeremias: a rainha do céu, sua roupa é de estofa azul e branco. Azul é seu branco, branco é seu véu. Azul é seu manto, branco. Está lá em Jeremias, azul e branco. E que foi exatamente esses sacerdotes dessa rainha do céu profetizada lá, que migraram e puseram outro nome. Aqui no Brasil, Jesus é Oxóssi, Santa Bárbara é Inhansã. Então ele estava lá naquela batuqueira lá: vocês estão rezando para quem? Ainda está rezando para Santa Bárbara. A hora que o povo saía era Inhansã mesmo. Então, irmãos, aí foi quando houve a infiltração, aí foram surgindo os santos padroeiros, Maria, Isabel. Na verdade, as religiões continuaram cultuando as mesmas entidades, só que agora foram batizando de nome cristão. É o que acontece. Vocês conhecem Salvador, né? Você sabe como é que é. A mesma pessoa que vai na missa, quando sai da missa, entra no terreiro. E está tudo bem. E eles estão falando a verdade. É a mesma entidade. Então, irmãos, aí vem a igreja de Tiatira, né? Tiatira. A igreja da prostituição. Aí depois, irmãos, vem a igreja de Pérgamo, que é a Idade Média todinha. A Idade Média é de 500 a 1000, que são os 1000 anos de trevas, que o catolicismo dominou a Europa, e quem pôs o nome Idade das Trevas não fomos nós religiosos e protestantes, não, são os historiadores. Porque durante os 1000 anos que o catolicismo reinou soberano sobre a Europa, o tempo médio de vida chegava a 35 anos. Hoje no Brasil é 70, 35 anos era. Por quê, irmão? Por causa que a igreja tomou todas as terras, eram os feudos. A igreja católica apostólica romana era dona da maioria das terras da Europa. Qual era o sistema de feudo? Você trabalha na minha terra, é pior do que arrendamento. Trabalho na minha terra, é tudo meu. Eu te dou comida, te dou roupa, eu te dou isso. A terra é minha, era feudo. E o povo vivia, vocês assistem aí, irmão, as doenças, as pessoas subnutridas, analfabetismo, 95%. Qual a vantagem do povo ser analfabeto? Porque qualquer que o sujeito dissesse na frente, ninguém sabia se era ou não era. É a igreja de pé. Aí, irmãos, aí no ano 1500 mais ou menos, vem a igreja de Sares. Vamos lá: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo e Sardes. Sardes é a igreja que diz que está viva, tem nome que está viva, mas está o quê? É a reforma protestante. Reforma protestante, que vai do ano 1500, esse movimento, até pelo ano 1700 e pouco, 1800. A igreja que parece que está viva, mas está morta. Não sei o que estou falando de luteranismo, de presbiterianismo antigo. A igreja diz que tem nome de evangélico.
mas não tem alma. Evangelho diz que está viva, mas está morta. Aí, irmãos, depois dessa vem a igreja de Filadélfia, a era missionária. Os irmãos lembram que o avivamento, a renovação pentecostal, que de novo vieram zelar pela Bíblia, é de 1800 para cá. É a época das missões. Tivemos 1800 e 1900, os grandes missionários que foram para a China, a Índia, o Taylor, os outros missionários eram pessoas enviadas e chegou aqui no Brasil, né? Chegou aqui no Brasil, principalmente através dos assembleianos, o Bergner e o outro lá chegou aqui, né? Era a época dos homens. A gente tem o nome dos grandes homens, Moody, Spurgeon, o príncipe dos pregadores. A gente tem nomes de pessoas, né? Mas aí, irmãos, então essa vem até hoje. E aí vem a última. Filadélfia é amor de irmão. Amor, Delfia, irmão. Filadélfia é amor de irmãos. Amor de irmãos para fazer. É a igreja que o Senhor diz: tem abrido diante de vocês uma grande porta. É nós hoje, irmão, uma grande porta, né? É o tempo da igreja pegar a sua enxada. É tempo da igreja pegar a enxada que Deus lhe deu. É tempo de passar a enxada no mundo. Passar a enxada da palavra no mundo. Aí, irmão, por último vem Laodiceia. A palavra Lau significa povo, e Dicé é de justiça, de Caio, justiça. Irmãos, o processo pelo qual a igreja significa o que Laodiceia? Justiça humana. O processo pelo qual a igreja trocou a palavra por determinações humanas, onde quem guia a igreja não é mais a palavra, a igreja dessacralizou. E se tornou, irmãos, a igreja assumiu bandeiras de partido político, a igreja se envolveu, tem duas, irmãos, no catolicismo tem a chamada teologia da libertação. Irmãos, a igreja ela tem os exageros, ela se envolve no social e se envolve no político, e isso é certo, mas isso é um lado. Ela não perde a sua ligação com Deus, e a igreja é o lugar da manifestação de Deus. As duas coisas têm que caminhar. Mas a teologia da libertação jogou fora Deus. E no meio evangélico chama missão integral, onde orienta de coisa muito maneira, muito certa, que a igreja tem que fazer parte da história do lugar onde ela vive. Em todos os sentidos a igreja tem que fazer parte da história, mas só isso. Então a teologia da libertação financia armas. É um movimento católico que financia armas, porque a palavra é que o cristianismo é tipo um ismo político, muito parecido com o socialismo ou comunismo, e que o reino de Deus que a Bíblia fala que vai ser implantado é um reino político implantado na bala. É o que dizem aí na televisão, acho que foi o Dirceu, né? Nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar a eleição. Tomar o poder. E no nosso bem, então, irmãos, a igreja ela foi caminhando, assim, envolvendo nessas coisas, e o sagrado perdeu. Quer dizer, os irmãos sabem que na Europa, eu fico perguntando, meu Deus, mas missionário na Europa, o berço da reforma, onde houve uma época que, tirando Espanha e Portugal e França, todos os países eram protestantes e prósperos. Mas, irmãos, virou uma religião, né? Primeiro que os europeus deixaram de ter filhos. A mulher será salva pela sua missão de mãe, elas preferiram se perder. Foi uma opção de não ter filhos.
Por isso, irmãos, que a Europa está sendo tomada pelo islamismo. Os irmãos talvez ainda não entenderam, como era na época de Abraão, qual é a ideologia da poligamia islâmica. Por que um homem não contenta com uma mulher no islamismo? Por que ele quer ter 2, 3? Deixa eu te falar, não é pelo sexo não, é pela procriação. Islâmico procria igual coelho. Cada homem tem 2, 3, e a ordem é ter. Quantas ele der conta de ter, e não é a luxúria do sexo, não, é a procriação. O que acontece hoje, irmãos? A Europa, a população da Europa, está se tornando nascida majoritariamente islâmica, nascida na Europa. A gente já teve prefeito islâmico. Então, irmão, a Europa está a um passo de se tornar totalmente islâmica. Então, irmãos, quando as mulheres deixaram... Então disseram que as igrejas... O pastor nosso hoje faz parte do Comitê Mundial de Missões, pregou aqui num domingo. A gente é tão assim, que ele veio, aí Damares perguntou: irmão, o nosso superintendente continental tem um culto de crianças, vamos mudar? Eu falei: não vai mudar não, vai ficar culto de criança. Aí ele achou aquilo uma maravilha. Quando as crianças terminou não estava aqui, não vou lembrar, terminou e falou assim: vamos tirar as crianças? Não sai ninguém não, senta todo mundo aqui. Aí ele pregou um monte de criança aqui. Quer dizer, eles entendem, ele que vive lá, anda por todo lado, que é uma igreja que tem futuro. Na verdade, irmãos, uma das maneiras de povoar a igreja é através de procriação mesmo. E a gente fez aquele culto recente, eu não tinha, na minha ideia, surgiu aqui, você lembra que nós fizemos uma contagem aqui, e nós vimos que é verdade, pelo menos aqui em Mambaí, a maioria dos filhos de crentes permanecem na fé. É uma maneira. Então, irmãos, a gente chegou nesse ponto aqui, a gente estava falando de Laodiceia, né? A igreja é governada pelo homem, e a maneira como isso foi acontecendo. A igreja foi envolvendo, como na Europa. A igreja se tornou apenas uma religião. Boa! Irmão, a gente estuda em religião que toda religião é boa, de um certo ponto de vista. Oficialmente, toda religião, até Umbanda, Candomblé e Quimbanda, ensina que família é algo que se deve respeitar. Honestidade é um princípio que todos devem se... Todas elas, irmãos. Agora o problema é o que faz no meio das palavras, né? As práticas espirituais. Então, irmão, eu me perguntando por que tanto missionário na Europa? É que a Europa... Você sabe por que os americanos investem aqui no Brasil? Se a gente tiver um lote, quando nós ganhamos 2 lotes, já pode falar, Cláudio? Já estou com o documento em mãos, né? Como é que chama o loteamento? Lá no Bela Vista, através do irmão Cláudio, foi doado para nós, irmão, lote de 70 mil, 2 lotes, média de 50 por não sei quantos 2. Lá, a gente sempre tem visão. Quando eu estudei evangelismo, eu aprendi isso. Toda vez que na sua cidade abrir um loteamento, a igreja tem que ser a primeira que compra o lote. Porque se tem gente, tem que ter igreja. Aí ganhamos. O que acontece, bom? Assim que, porque está ainda na doação, né? A hora que regularizar isso aí, a escritura, os americanos vão dar o dinheiro todinho para ele construir lá. A gente teve problema do Brejão, inclusive, irmão Antônio, o bispo disse: se a gente fizer a revisão todinha da construção do Brejão, que ele vai conseguir os $20 mil para a gente ainda. Vamos sentar nós 2 horas e fazer isso tudo, irmão? Então veja bem, irmão. Por que eles investem? Porque aqui no Brasil se abre igreja. Os brasileiros sabem abrir igreja, e sabem abrir igreja. Essa aqui em Mambaí, por exemplo, é uma mãe grande, não sei quantas, eu perdi a conta da igreja que aqui abriu. E na Europa, irmãos, é o inverso. Lá, as catedrais viraram discoteca, viraram boates, então lá se fecha igrejas.
Mas claro, num país que está sendo predominante islâmico e as mulheres não têm filho, aí fica o ponto que a igreja acaba por velhice. Não vem ninguém, não nasce ninguém, não converte ninguém, aquele grupo original vai se convertendo até que vai morrendo, não vai morrer até que acaba. Entendeu como é que é? Laodiceia, irmãos, é um tipo de igreja assim, que se torna religião, é o que eu estou falando assim, se torna religião, se torna uma associação beneficente. O negócio é distribuir comida, está certo, é distribuir roupa, está certo, é fazer casa de recuperação, está certo, mas se ficar só nisso, entendendo? É um processo onde desacralizou. Não há mais a coisa que a gente não, o Espírito Santo enfatiza em todas as nossas reuniões aqui: Jesus está presente. O sobrenatural está presente aqui no meio do natural. O céu está presente aqui na terra. O céu deixa de existir, né? Então, irmãos, são esses 7 períodos da igreja: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ao mesmo tempo, irmãos, veja aqui, outra interpretação. Porque aqui no final de cada igreja, todas as igrejas são a mesma coisa, irmão. Todas elas. Começa com Jesus se identificando. Começa com Jesus dizendo: ao anjo da igreja escreve. Todas elas. João recebe uma ordem dizendo: escreve. Irmãos, é no modelo de carta mesmo. A gente tem umas cartas pequenininhas no Novo Testamento, que é a carta de Judas, a carta de Paulo a Filemon, a primeira, segunda e terceira carta de João. São cartas pequenas, é carta. É sistema epistolar, é carta. Toda carta, ela tem lembra quando a gente escrevia carta? Quem aqui escreveu carta? Eu já escrevi carta. Mambaí, tal do tal, escrevo esta. Eles tinham um sistema, né? Todas elas começam com Jesus dizendo: essas são as palavras, por exemplo, para Esmirna. Esmirna é a igreja profeticamente de qual período, irmão? Segundo período. Éfeso, Esmirna, qual é o período? Perseguição. Aquele que morreu e tornou a viver. Para Éfeso, Jesus disse outra coisa. Para a igreja perseguida, Jesus diz: ei, eu sou aquele que morreu, vocês vão morrer. Mas quem está falando com vocês é aquele que morreu e tornou a viver. Então, irmãos, é o seguinte: dependendo do desafio, da afronta, da dificuldade que a igreja tem que passar, Jesus se apresenta como aquele que já passou por isso também e já resolveu e venceu. E a mesma coisa quando diz: não se turbe o vosso coração, eu venci. Aí a gente aumentou: e vocês vencerão também. Jesus disse assim: eu venci. Mas a gente entende, Jesus está dizendo eu venci, quer dizer, você também em mim vai vencer. Então, irmão, Jesus se apresenta, né? Aí todas eles assim: eu conheço, eu conheço as suas obras, eu conheço as suas aflições. Jesus está dizendo assim: eu vivo, eu faço parte desta igreja. Se você não sabe, eu, Jesus, que vem do céu, eu faço parte do dia a dia. Jesus pode falar o que eu não posso falar. Conheço cada um de vocês. Conheço a conta bancária, conheço a geladeira, a despensa, a farmacinha que cada um tem em casa. Eu conheço, eu não posso dizer isso. Mas é assim: eu faço parte dessa igreja, conheço individualmente cada situação de cada um. Essa é a mensagem principal, irmão, das 7 cartas. Aí a gente vai ver, igrejas diferentes estão vivendo condições diferentes, estão passando por circunstâncias diferentes, correto?
mesmo aqui no Brasil, mesmo da Igreja de Deus. Talvez o que nós estamos passando aqui não é o que a Igreja de Deus na freguesia do Ó, lá em São Paulo, está passando. Até porque, irmãos, Mambari tem uma... Deixa eu repetir isso aqui. Nós somos igreja rural. Mambari apesar que tem zona urbana e zona rural, mas Mambari todinha é zona rural. Nós vivemos aí, nós somos roceiros. E isso dá para a gente, irmãos, um ritmo de vida, que eu até reparti com vocês no Bonhoeffer, naquela livreto Comunhão Cristã, qualquer coisa eu boto nos grupos aí, um estilo de vida, irmãos, que a gente que pode viver. A gente aqui, eu acho que todo mundo acorda de manhã e ainda se vê todo mundo da casa. Até prova em contrário, aqui todo mundo almoça junto. Não, né? Maioria dos casos. De noite, quem não janta, mas toma água com açúcar, está junto. E geralmente, quando é de noite, antes de dormir, está todo mundo acordado e vai dormir e acorda junto. Não é assim na grande cidade. Às vezes, quando um chega do trabalho, o outro está saindo. Não se almoça em casa, almoça-se. Não é assim, André? Almoça lá no trabalho e tal. Aí um chega, quando chega 10 horas, o outro já está dormindo. Aí, irmãozinho, interessante que ele fala vida em comunhão, o livreto Vida em Comunhão, onde ele localiza o seguinte: o primeiro núcleo de comunhão cristã é a família. Primeiro lugar onde se vive um grupo de pessoas em comunhão com Deus, que é um grupo de pessoas em comunhão com Deus, o primeiro lugar onde acontece um grupo de pessoas vivendo em comunhão com Deus, reunindo para orar, na hora da comida, não sei o que, é a família. A gente tem condição de viver isso aqui, né? Aí você sabe que no mundo está tendo um movimento de pessoas largando grandes vantagens profissionais e financeiras para ir viver, às vezes, até com aperto no interior, porque diz que a vida vale mais do que tudo aquilo que o dinheiro dá de um lado e toma do outro, né? Mas aqui, irmão, Jesus diz assim: eu conheço. Essa é a mensagem de todas as cartas. Eu conheço. Então deixa eu te falar inteirinho aqui nessa manhã. Jesus te conhece. É isso que ele vem dizendo através das cartas, né? Ele diz, mas... agora ele vem dizer assim: mas quando eu tenho contra você uma coisa. Engraçado, irmãos, que da igreja de Esmirna, Jesus não tem nada contra ela. Nada. Maravilha, né? Jesus não tem nada contra essa igreja. Aí depois de dizer que ele tem contra, ele faz uma exortação para que você conserte, toma posição, arrepende, lembra, tal. E aí vem uma promessa, que diz assim, todos eles assim, o vencedor, mesmo assim, aquele que tem ouvidos, ouça. Precisava de uma Bíblia aqui agora. Irmãos, quando perguntaram lá em Marcos, deixa eu ver se é essa aqui. Quando perguntaram a Jesus, qual é o primeiro mandamento, mestre? Em Marcos diz como? É Marcos, onde que é? Me ajuda aí, irmão, vai. Lembrei aqui. Eu vou fazendo as coisas assim ao vivo. Senhor, qual é o primeiro mandamento? Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus? O maior, Marcos. Deixa eu ver se eu acho que me ajuda aí, irmão, para eu não perder. 12. 29. Ele perguntou qual é o mandamento? É amar a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Marcos 12, 29. E respondeu, primeiro diz no final do 28, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí Jesus diz, o primeiro mandamento de todos é... Não. A minha Bíblia é diferente de vocês. Eu vou ler e vocês completam. Marcos 12, 29. E Jesus respondeu: o primeiro mandamento de todos é... Ouve. É ouve?
Essa é a primeira palavra, é ouve, irmã? O primeiro mandamento de todos é ouve. Ouve. Os israelitas, eles faziam oração 3 vezes ao dia, mas essa oração dos 3 vezes ao dia era tipo uma reza para nós. Não eram orações espontâneas. Era recitação de textos. A primeira oração do dia recitava certos textos. A segunda oração do dia, está entendendo, irmão? Era a recitação de, não era assim igual a nós. Irmãos, e essa oração chamava Shema. Shema é ouve. Shemael, Samuel. O que foi que aconteceu com Samuel quando ele estava dormindo de noite lá na casa de Eli? Ele passou a fazer o quê? Escutar. Uma voz dizia o quê? Samuel. Então, meu Samuel ouviu. O nome Samuel é aquele que ouviu Deus, ouviu. Irmão, eu quero só para você prestar atenção. Para os judeus, o Shema, ouve, era a abertura de todas as orações. Todas as orações começavam a dizer: ouve, ó Israel. Aí recitava: ouve, ó Israel. Só que não era igual Jesus diz aqui, não. Aí ouve, aí vinha uma recitação, Jesus resumiu. Então, irmãos, ouve. Aí Jesus diz: quem tem ouvidos. Isso é muito importante. Quem tem ouvidos, ouça. Primeiro mandamento. Agora, irmão, quando a Bíblia assim, ouve, trocando em miúdo, espichando, está dizendo que é para fazer o que mesmo? Fala, Silei. Peraí. Eu queria a participação da igreja. Eu acho bom. Deixa eu colocar aqui, peraí. Isso, deixa eu crescer. Deixa eu crescer aqui para os irmãos verem aqui a participação da igreja, né? Aqui, vai lá. Bom, quando o mandamento é ouve, quer dizer o quê? Dá. Quem pode contribuir mais? Quando o mandamento de Jesus, o primeiro mandamento é ouve, e Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Assim, em outras palavras, vai lá, deixa eu ver se eu aumento esse foco aqui. Preste atenção, primeiramente, observe. E a intenção é prestar atenção, observar e guardar para quê? Para que você não seja enganado por outras vozes. Correto. Jesus diz: tem gente que ouve e não faz o quê? Não pratica. Tem gente que ouve e pratica. Então, meus, quando Jesus diz ouve, ele está dizendo também, ouve para quê? Aí, irmão, presta atenção aqui, olha uma coisa, presta atenção aqui, nessa, eu tenho dificuldade de lecionar essa lição, porque aqui Jesus diz, por exemplo, a igreja de Éfeso, aqui, ó, conheço as suas, o quê, irmão? Presta atenção nisso aqui, irmão. Conheço as suas. O que é minhas obras? O que é minhas obras? É aquilo que eu pratico. Jesus diz uma coisa muito séria: eu conheço tudo sobre você, inclusive eu conheço tudo que você pratica. E nesse sentido aqui, irmão, era no sentido negativo. Quais são as obras? O trabalho árduo e a perseverança. Nós já vimos sobre que perseverança aparece dezenas de vezes no livro do Apocalipse, nas cartas e em outras partes, irmão. E ela, esses aqui escorrega e desce, peraí. E perseverança é especialmente, irmãos, a perseverança perante os desafios da fé que a perseguição impõe. Perseverança é uma palavra que diz assim, é você não jogar a carga fora. Os irmãos sabem, você pegar um saco de cimento daqui de 50 quilos,
para levar ali na irmã Caceda. Ô irmão Tinto, faz isso para mim. Ele faz, né, Tinto? Pega um saco de 50 quilos, Tinto. Irmão Tinto, pega um saco de 50 quilos e leva lá no irmão Valdir para mim. Aí é mais diferente, né? Você leva, Tinto? Acho que não leva, não. Por quê, irmão? O peso é a medida que você... No começo, é como a perseguição, irmão. No começo, é como levar um saco de cimento daqui na irmã Cacilda. Mas só que o caminho é mais longe. Aí vai indo, o ombro começa a doer, as pernas. Aí quem persevera não joga fora. Suporta. Então o Senhor diz: eu conheço a sua perseverança. Mas nós estamos em tempo de questionar a perseverança, né? Porque a Covid-19 veio testando a perseverança, ou não veio? Alguns deixaram mesmo de perseverar. Persevera na oração. Hebreus 10:31, não deixando de congregar. Por exemplo, domingo à noite hoje eu não venho, porque a igreja vai estar numa lotação, eu até que tenho meu lugar reservado, mas como tem outros que também não vêm, não é que é proibido, é que não deve, eu não venho para ser solidário com os outros meus irmãos idosos como eu, mas na escola que beleza, quinta-feira, terça-feira, oração no galpão às 6 horas, está uma maravilha, mas você que nunca veio. Ah, tem gente aqui que nunca veio. Segunda, quarta e sexta, 6 horas da tarde, ao ar livre, vendo o sol se pôr e etc. Nós temos 10, 15 minutos de oração. A gente lê um texto da Bíblia, ora, amém, e vai embora. E é uma oração, irmãos, a favor dessa cidade a respeito da Covid. Vai fazer um ano agora, hoje é março, faz um ano. Deus nos ajudou, irmão. Não é que a gente é mais merecedor e dizer que quem morreu é porque morreu muito homem de fé, muita mulher de fé de Deus. Mas nós pedimos e até hoje não temos óbito. Teve pessoas que passou por aqui e morreu, mas que não era daqui. Hoje nós temos 10 contaminados. Todos sob controle. Deus tem abençoado o Mambaí a respeito disso. A oração é primeira. Agora, irmão, oração, irmão, é para tudo. Se no mesmo dia da oração você estiver sentindo uma dor, a gente ora pela dor. Então, quem ainda não veio, vem uma vez. Segunda, quarta e sexta, 6 horas, quando é 6:30, você está na sua casa. Amém? Então, irmãos, perseverando, né? Então, veja bem, é importante essa igreja, eu conheço as suas obras. No caso aqui, ele quis dizer para ela: eu conheço as suas obras boas. Tem outra igreja que eu conheço as suas obras e vejo que elas são más. Jesus conhece. E aqui ele fala para a igreja. Então, irmãos, quando a gente às vezes se perde nas palavras, mas a gente começou aqui. Quando Jesus diz assim: ouça, né? Ouça, aquele que tem ouvidos, aí vocês disseram: ouça para praticar. E Jesus diz: e eu conheço que você pratica. Se você me ouvir, você vai praticar obras das quais eu me agrado. Porque você corre o risco de estar praticando obras das quais eu não me agrado, né? Mas também diz assim, irmãos: ao vencedor. A outra coisa, o que o Espírito diz para quem, irmão? Para quem? As igrejas. Cadê? Certo. As igrejas, plural. Então o Senhor manda uma carta para Éfeso. Diz: ao anjo da igreja em Éfeso diz isso. Escuta o que o Espírito está dizendo para a igreja de Éfeso só? Não. Para as igrejas. Quer dizer, procure saber o que eu falei com as outras também. Então, irmãos, aqui se torna plural. Significa que as 7 mensagens, que são as mensagens às igrejas, as 7 mensagens eu devo conhecê-las todas as 7. Porque diz ao vencedor. Quando diz ao vencedor, a aplicação da mensagem ela se torna o quê? Individualizada.
Então, irmãos, as mensagens também são para as igrejas. O Senhor dizendo, eu conheço o movimento. Por que ele manda dizer para o anjo? Porque diz assim, ó anjo de Tiatira, aí na sua igreja tem Jezabel. Por que ele manda dizer isso para o anjo? Por que ele manda dizer para o anjo? Anjo, aí na sua igreja tem Jezabel, ensinando o povo a comer coisa sacrificada a ele. Por que é o anjo que tem que saber disso? Porque ele é quem toma conta. O anjo da igreja, ele é responsável. Ele pode, irmãos, não erradicar, mas ele tem que ter consciência e combater. Uma coisa, irmãos, é ter na igreja pessoas vivendo em práticas pecaminosas. E outra coisa é a igreja ter pessoas vivendo em práticas pecaminosas e a diretoria e a liderança tá sabendo e não está fazendo nada. Aí é outra coisa. Porque na Bíblia tem a exclusão. Exclui. Aí por isso nós temos hall de membro. Irmãos, as igrejas neopentecostais não têm hall de membro. Ela não se chama, lá não se chama membro, lá se chama sócios. Você assiste o programa de televisão? Os associados, os sócios. Não tem hall de membro. Se não tem hall de membro, tem exclusão? Como é que você exclui quem nunca foi membrado? O problema é grave, irmão. Gravíssimo. Por exemplo, nós servimos ceia. Temos algumas pessoas na igreja, os irmãos não sabem disso, é coisa do conselho, que não estão excluídas, mas estão suspensas. Suspensa é quando a pessoa praticou fora da palavra, é um caso que pode ter conserto, a gente põe um tempo para conversar, esperar que essa pessoa se conserte. Se essa pessoa consertar, está resolvido. Nesse tempo fica suspensa. Agora você vai servir ceia no estádio de futebol. Você sabe quem é que está tomando ceia? Você sabe quem é que está tomando ceia? Se é membro, se não é membro. Vocês vão achar que é piada, mas não é. Aquelas campanhas de oração que põem dinheiro dentro, irmãos, aqui da Igreja de Deus, nunca inventem campanha que põe dinheiro no envelope, porque você está vendendo a oração. A gente não faz isso, não. Nossa oferta é voluntária, é certo. Pessoa fazendo campanha porque está querendo o marido da outra. Oh Deus, me dá ele. Sério? E botou o dinheiro dentro? O sujeito não quer saber não. Ah Deus, atende aqui a mulher que está querendo o marido da outra. Então veja bem, irmão, aí as igrejas estão mandando dizer para o anjo, tem coisa aí que está precisando consertar. Não é isso, irmão? O anjo tem que saber. Irmão, toda a igreja, irmãos, ela é um hospital. É de doentes mesmo. Nenhum de nós, todos nós aqui não foram viciados em produto químico, mas aqui todo mundo foi viciado no pecado, já nasceu viciado no pecado. Agora o problema, irmãos, é quando no hospital tem gente morrendo no corredor sem assistência médica, aí é grave. Quer dizer o que, Celê? Pessoas morrendo no pecado e a gente que tem que tomar providência não toma, é diferente. Então, irmãos, aqui o Senhor diz assim, as igrejas. Então, as 7 igrejas, irmãos, pode significar também que cada igreja local, por exemplo, a Igreja de Deus em Mambari, ela pode estar vivendo um desses 7 momentos. Qual momento você está vivendo, igreja? Presta atenção, você pode estar vivendo, ou até uma mistura de 2 ou 3, correto? São assim, de maneira geral, 7 possibilidades de diferentes condições que cada igreja pode estar vivendo. Então veja, se sua situação é essa, eu sou aquele que sou assim. E manda dizer para esses que se não arrepender eu vou jogar de cama. Jogar de cama. Eu mato. Jesus não, eu mato. Não arrepender eu vou matar.
né? Agora, ao mesmo tempo, irmão, ao vencedor. Então, quer dizer também, irmãos, que cada crente pode estar vivendo uma dessas 7 momentos em sua vida. Alguém pode estar vivendo o momento que ele perdeu o primeiro amor. Alguém pode estar sendo perseguido por causa da palavra. Até hoje tem famílias que perseguem. Sim, ó. Então, irmã, uma das possibilidades que eu acho é que, para quem foi que ele mandou falar em perseguição de 10 dias? Para qual igreja? Esmirna. Foram 10 imperadores perseguidores. Foram 10 perseguições. A partir dali, da primeira que eles começaram a ver, que foi a de Domiciano, até o fim das perseguições, com a conversão de Constantino, a igreja passou por 10 perseguições. 10 diferentes imperadores perseguiram a igreja. Essa é das... Porque, na verdade, tem uma coisa também, a gente tem que ser franco, Mandorinha. Algumas coisas a gente não tem muito como, assim, dizer, é aquele negócio, irmão, que para quem João escreveu, tinha noção. E é como Paulo diz assim, como eu costumo dizer, como eu estou no meio de vocês, não está no meio. Uai, Paulo, você nunca esteve aqui no nosso meio. Aí ele fala assim, você já sabe que eu já falei. Mas eu não sei, Paulo, eu não estava lá quando você falou. Então, coisas que a igreja tinha o domínio. Porém, irmão, porque a perseguição, ela durou séculos, né? Então, são muitas as hipóteses. Primeiro, que a igreja de Esmirna, o diabo lançará alguns de vocês na prisão e sofrerão perseguição de 10 dias. Seja fiel até a morte. Que seja fiel até a morte não é ser fiel até ficar velhinho e morrer. Seja fiel mesmo que você tenha que morrer, né? Então, irmãos, aqui foi uma coisa. Primeiro, Dorinha, as mensagens tinham coisas que se cumpriram, estavam se cumprindo na igreja que recebeu. Por exemplo, a mensagem à igreja de Esmirna, irmão, quer falar que é do período da perseguição, quer falar mas era para a igreja de Esmirna mesmo. Primeiro, a mensagem era de fato totalmente coincidente com a condição que a igreja que recebeu estava vivendo. E aí o Espírito Santo, na sua capacidade, que ele é 7, né? Ele movimenta, ele é 1, mas movimenta igual 7. Ele foi capaz de pegar a mensagem que era específica para aquela igreja, tornar uma mensagem para todas as igrejas da Ásia, tornar uma mensagem para todas as igrejas em qualquer tempo, tornar uma mensagem para cada crente em todas as épocas, e ainda significar toda a história da igreja dividida em 7. Por isso que o Espírito é 7. Ele pega uma coisa e faz virar 7. Então, irmã Dorinha, o que aconteceu em Esmirna? Realmente, foram perseguidos, foram mortos. Pode ter sido que para lá, ou chegou uma perseguição que dentro de 10 dias, eu vou limpar Esmirna desse cristianismo. Imperador, dentro de 10 dias, vou cercar de exército, dentro de 10 dias eu limpo essa cidade de todo o cristianismo. Gente foi presa e durou 10 dias. Primeiro, o sentido primeiro é o primeiro, que lá na igreja de Esmirna, eu vou procurar saber se na época houve uma perseguição pesada, durante 10 dias. Mas você imagina uma cidadezinha igual Mambaí, o exército cercar aqui, durante 10 dias, cerca a cidade, tudo que for crente é para matar. Mata um bocado, mata um tanto. É que também, quando os romanos, os soldados cercaram Jerusalém, deve ter sido feito também com 10 dias. Sim, quando Roma disse agora é para não deixar pedra sobre pedra, não durou muito não. Pode ter sido, né? E aí muitos morreram, tinham que ser até a morte para receber a
Aí nós fazemos a seguinte leitura, Dorinha. Primeiro, o que a mensagem significou lá para a igreja de Esmirna? Então, pode ter sido 10 literais. Agora, dentro dessas hermenêuticas, Esmirna, ela profeticamente é a igreja perseguida. Bom, para a igreja perseguida, que durou um período de 200 anos, o que pode ser os 10 dias? Aí a irmã diz, mas é coincidência. A hora da acabando. É coincidência que houve 10 imperadores? Deixa eu lembrar uma coisa interessante, que agora que eu fui ver esses dias. Israel, que não existiu como nação durante esse tempo todo. Israel foi declarado nação em que ano? Olha uma coisa que eu estava vendo, as coincidências, que ano? 1948. Quem já ouviu falar nos papiros do Mar Morto? Quem já ouviu falar? Mar Morto, Qumran. Irmãos, um pastorzinho, cuidando seus ovelhas, brincando, não sei o que, a ovelha escondeu, ele não sabia onde, ele tinha um buraco numa caverna, ele falou, se aquela está ali, eu vou jogar uma pedra. Se ela tiver, eu acertei, ela faz, né? Aí ele jogou uma pedra, fez um barulho seco, pá, quebrando. Aí ele foi lá ver. Um monte de vaso de barro, fechado com couro e selado ali com betume, com corda selada. Ele vai ver um monte de rolo de couro, uns negócios escritos. Foi lá na rua do sapateiro, porque lá em Juaraí tem a rua do sapateiro, rua do peixeiro, e vendeu para o sapateiro. Eu quero para remendar. Alguém chegou, ainda bem teve. Peraí, onde é que é isso aqui? Moço, isso é versículo da Bíblia. Foram ver, irmãos. Acho que só não tinha Esther e Ruth, cópias do Antigo Testamento, produzidas entre 200 e 300 antes de Cristo. Os essênios. Olha que João Batista é um forte candidato a ter sido um essênio. Lá no Mar Morto, nas cavernas, copiaram, selaram e guardaram. Qual a importância para nós? Gosto de falar, sabe quando é que isso aconteceu? Em 1947. Mas peraí. 1948, Deus restaura Israel. Um ano antes, Deus vai lá em busca de um monte de cópia do Antigo Testamento e diz, olha aqui. Porque, irmãos, os céticos dizem que com certeza a Bíblia mudou. Isaías, 700 anos antes de Cristo, cópia feita à mão, cópia. A gráfica de Gutenberg foi depois. E que interessante, as coincidências. Lutero faz a reforma, Gutenberg inventa a imprensa. Qual o primeiro livro que foi impresso? A Bíblia. Mas por que na mesma época? Então, irmãos, aí foi dizendo, mas mudou, claro que mudou. Mudou. Aí quando se encontra uma cópia de Isaías, presta atenção nisso, escrita 300 anos antes de Cristo. Para 1947 deu quanto tempo, gente? 2.200 anos? Depois de cópia, e foi conferir com a nossa tradução. Você sabe o que deu? Bateu. E aí, como é que ficaram os Não, a Bíblia que vocês têm hoje, com certeza, durante esses tantos mil anos, copiando, ela mudou muito. Aí acha lá uma cópia de 2.200 anos atrás, então vamos tirar a pro aí, vai estar igualzinha. Significa o seguinte, irmãos, dentro do estudo de inspiração da Escritura, o Espírito Santo que inspirou, também preservou. Agora nós temos problema de tradução. Nós temos. Apocalipse de 12 para 13,
Uma Bíblia diz que o dragão ficou em pé na praia, outra diz que foi João que ficou em pé na praia. Bom, nós temos o problema da NVI que eu estou usando aqui. A NVI aboliu a palavra alma e colocou eu mesmo, self, em inglês self, em vez de alma. Isso é problema. Será que alma é self? Ou alma é um elemento constitutivo do ser humano, ou trocou alma por mente? Apesar que no grego psique, alma é mente, mas tem que ter cuidado lá, quando Davi, que não conhecia psique, falava em alma, escrevendo no Salmo. Então nós temos problemas de versão. Como é que traduz essa palavra? Mas que foi provado, agora são as coincidências, né? Israel vai ser criado em 1948, anos antes. Deus dá para a humanidade um monte de vasos cheio de originais de cópia mais antiga, para dizer, tá igual. Lutero faz a reforma, Gutenberg faz a imprensa. E outra coisa, irmão, a importância do protestantismo, né? Isso aqui eu fui professor lá como é que chamava na época, Dete? Magistério? No tempo que eu dei aula, irmãos, ser professor era magistério. Sabe o que é isso? É um ministério, é uma vocação, é uma doação. A coisa caminhou para uma religião não, uma profissão sem valores, sem bases, apenas se você tem conhecimento técnicos e passa no exame. E para mim foi e continua sendo magistério. Bom, primeira coisa que Lutero fez na Alemanha, quando a Alemanha se tornou protestante, foi o governo patrocinou escola pública. Escola pública é uma invenção protestante. Por quê, irmãos? Porque 95% do povo era analfabeto para não ler. Não era coincidente, era proposital, para não ler. E Lutero, como é coisa protestante, a gente fala para os irmãos, irmão, tudo que você ouvir aqui, você confere se tem na Bíblia mesmo. O povo tinha que conferir, então foi dado escola para alfabetizar, para dar ao povo a Bíblia. Não confie nos que nós dizemos, confira. O povo conferiu, a Europa em peso se tornou protestante, porque foi conferir, né? Então, Dorinha, primeiro, nós temos uma coisa, esses 10 dias lá em Esmina deve ter sido literal. Segundo, o que significa no profético? Significa a perseguição. Agora, no individual, o que vencer quer dizer o quê, Dorinha? Aí quando diz aqui é o que vencer, qual é a aplicação pessoal? A sua perseguição tem tempo de terminar. Para mim, se o senhor diz, Everardo, você vai ter uma perseguição de 10 dias. Eu sei que é uma coisa que vai acontecer na sua vida, tem data de começar e tem data de terminar. Pastor, senhor. o número 10 tem tudo a ver, porque no caso do Elias, ele explicar 10 pragas, né? 10. No Egito, 10 pragas. 10 tribos, né? Aí a gente vai entrar aqui, porque, irmão, nós trabalhamos no Apocalipse com simbologia. Talvez eu traga para vocês, então, fica bom, né, para nós? O que significa na simbologia profética o número 1, número 3, número 4, número 10? Pode ajudar aqui, viu, pastor Antônio? Né? O que é o 10 na simbologia numérica do Apocalipse? Porque o 7 é simbólico, o 10 também é simbólico, o 2 é simbólico. Aí tem essa questão também, ok? Mas significa, irmãos, numa aplicação individual para mim, eu entendo assim, qualquer que seja a perseguição que venha para me destruir, Deus já marcou a data dela acabar. Choro vai durar, parafraseando o Salmo, né? O choro vai durar 10 dias, aí ele vai acabar. Ele não é para sempre. É muito bom, né? Mas já são 10h20. Amém? Glória a Deus. Amém. Mas os irmãos que tiverem condição de vir à noite, venham de máscara. Venham de máscara. Estou aqui porque estou falando, assim que terminar eu vou colocar a minha.
por mais que a gente considere umas coisas absurdas, mas vamos obedecer. Enquanto não nos obrigar a desobedecer a palavra de Deus, a gente vai cumprir, por mais que ache absurda e cientificamente provado que não é nada disso, né? Amém? Terminamos? Ô irmã Carmen, sua oração é forte, viu? Vai orar para terminar. 7 horas, irmãos. Glória a Deus.